Salve, salve, moçada! Seja bem-vindo, bem-vinda aqui para a continuidade da leitura do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Nós estamos no capítulo referente à surpresa e o medo. Vamos falar hoje a respeito de identificar o medo, tá? Nós, nos outros, a partir das expressões faciais e de como a gente pode eliciar o medo na gente. No capítulo dedicado à tristeza, sugeri que observar a foto de Betty Shirley poderia gerar sentimentos tristes no observador. Não acho que isso acontece quando olhamos pessoas que mostram raiva, tampouco quando olhamos pessoas com medo. Então, algumas expressões fazem com que a gente entre em contato e sinta algumas emoções. Outras não. A raiva, não. O medo, também não. São emoções mais voltadas à situação em si, que é diferente da tristeza. Se observar a foto não funciona, tente se lembrar de um momento em que você enfrentou um perigo intenso, imediato, e não havia nada que você pudesse fazer para reduzir a ameaça. Tentar lembrar é um dos canais para a gente acessar emoções. Então, eu lembro de uma situação onde eu vivi isso, e lembrar-me faz com que eu entre em contato com o sentimento de novo. Tá? Se isso não funcionar, imite os movimentos faciais do medo. Você pode usar um espelho, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Levante as pálpebras superiores o máximo possível e, se for capaz, tensione um pouco as pálpebras inferiores. Se tensionar as pálpebras inferiores interferir no levantamento das superiores, concentre-se só nas superiores, né? Então aquela coisa meio... Percebe que o movimento, né, da pálpebra vai lá para cima. O de baixo é mínimo. Se você não conseguir, fica mais aqui. Por quê? Porque isso daqui faz a gente ficar em estado de alerta. Tanto que quando a gente brinca, né? Fiquei alerta, né? A gente faz assim. Por quê? Porque esse é o movimento. Então, medo. Deixe seu maxilar aberto e estique a boca horizontalmente para trás, na direção das orelhas. Né? Algo assim. Se não conseguir fazer isso, depois de algumas tentativas, apenas deixe o maxilar aberto, tá? Então, por que a gente fala disso? Porque essa fisiologia, ela é típica do sentimento de medo. E executar esta fisiologia, esses movimentos, também é uma forma de acionar a emoção. Então, um viés é a lembrança, outro viés é a musculatura, ok? Com as pálpebras superiores levantadas o máximo possível, olhe diretamente para frente e levante as sobrancelhas o tanto que puder. Tente ver se você também consegue unir as sobrancelhas enquanto as mantém erguidas. Se não consegue fazer as duas coisas, mantenha elas erguidas. Né? Então, sobrancelhas, né? E um pouco unidas. Então, olhar de medo. Preste atenção nas sensações em seu rosto, no estômago, nas mãos, nas pernas. Verifique a respiração e o calor na face e nas mãos. Por exemplo, para mim, fazer isso, vocês viram que eu fiz várias vezes. Por quê? Porque fazer esse movimento faz com que eu prenda a respiração. Então, e me dá um friozinho na barriga. E a mão começa a tremer. Vocês viram que quando eu fiz, né, minha cabeça também deu uma tremida. Então, isso daqui são outras sensações que podem acompanhar. E aqui pode ser um tanto diferente para cada pessoa. Por exemplo, algumas pessoas podem ter a mão suando. Pessoas que, de repente, têm uma resposta mais forte ao medo. Eu não fico com essa sensação, mas eu fico com frio, que bem na boca do estômago. Eu fico dou uma tremida. Respiração rapidamente fica presa. Esses são alguns sintomas. Preste atenção nesses sinais. Você pode perceber que as mãos esfriaram, que você começou a respirar mais profundo e rapidamente, a transpirar, e talvez você ainda sinta tremores ou enrijecimento dos músculos nos braços e pernas. Além disso, você pode sentir a face ou o corpo começando a se mover para trás. No meu aqui ficou muito evidente, né? Só de eu fazer, eu
jogo a cabeça para trás. E é exatamente isso. Então, aqui a gente falou a respeito, né, dessas expressões faciais, que é como a gente vai identificar o medo nos outros. As pálpebras superiores estão levantadas, então, pálpebras. Né? Sobrancelha, pálpebra. Perceba que quando eu levanto a pálpebra e a sobrancelha, tem uma diferença grande, tanto na sensação que causa em você quanto em mim. Por exemplo, a minha boca, se eu só... ela fica um pouco aberta, mas se eu levanto a sobrancelha junto, você percebe que eu já jogo a minha cabeça para trás, minha boca já abre um pouco mais automaticamente. Né? Eu não fiz esses dois movimentos voluntariamente, eles vieram junto com jogar a sobrancelha para cima. Então, as pálpebras superiores estão levantadas o máximo possível, as sobrancelhas erguidas e unidas. E a boca está esticada horizontalmente na direção das orelhas, enquanto o queixo está puxado para trás. E aqui tem uma fotinha que eu sempre falo para vocês. Leia esse livro, ele é cheio de imagens, e essas imagens ajudam bastante a gente a entender. Dá para ficar um bom tempo aqui olhando para as imagens e fazendo diferenciações e tal. Os olhos são essenciais tanto para a surpresa quanto para o medo, para diferenciar as duas emoções. Na foto A, as pálpebras superiores foram um pouco erguidas em comparação à face neutra da foto B. Isso pode ser um sinal de surpresa, mas provavelmente é de modo mais simples um sinal de atenção e interesse. Na foto C, as pálpebras superiores estão mais erguidas e, neste caso, tendem a ser surpresa, inquietação ou susto, o que dependeria do restante da face. Então, por exemplo, assim... Aqui tem um leve... Né, a pálpebra vai um pouquinho para cima. Estou interessado. Que é diferente disso. A pálpebra vai muito para cima. Aqui já é até eu fazendo já sinto diferente. Se a expressão fosse limitada aos olhos, como na foto C, o que ela está sinalizando depende da duração do tempo em que se manifesta. Se o olhar regalado da foto C aparecesse apenas durante 1 ou 2 segundos, provavelmente seria surpresa e não inquietação ou susto. Tá? Então, se isso daqui é uma coisa meio rápida, é susto. Né? Tipo, alguma coisa chamou minha atenção. Caraca! Daí eu já volto aqui, ó. Agora, se isso continua, aí, meu Deus, é uma coisa, um buraco mais embaixo. Quando as pálpebras inferiores estendidas são acompanhadas de pálpebras superiores erguidas com o resto da face inexpressivo, quase sempre significa medo. Então você está aqui num café com alguém batendo pálpebra, daqui a pouco a pessoa faz assim. Tá olhando para lá. Você vai olhar junto e já vai olhar assim, ai, aconteceu alguma nhaca. Por quê? Que essa expressão é típica do medo. Tá? Então, é a pálpebra superior para cima e a pálpebra inferior levantada. Okay. Na surpresa, o maxilar tomba, tá? Como mostra a foto K. Enquanto no medo, a boca estica para trás, em direção aos olhos. Então, surpresa tem mais a ver com... Enquanto o medo tem mais a ver com... É mais um momento de retração. E é interessante a gente estudar essas questões da expressão, da fisiologia. Quando a gente faz esse estudo com mais profundidade, é muito interessante, porque a gente vai vendo assim, o quanto que essas expressões elas têm tudo a ver com as situações em que a gente sente medo, raiva, alegria, tristeza, etc. É muito interessante a gente perceber isso, assim, como não é por acaso que esses comportamentos foram automatizados ao longo aí de catatal de tempo de evolução. Óbvio, quando você está com medo, você não vai em direção, você quer se afastar, você quer ampliar ao máximo o teu olhar e criar foco para com que você saiba para onde você quer fugir.
para onde você pode fugir daquilo que está trazendo o elemento do medo. Então são coisas que a gente começa a fazer uma leitura corporal e a gente vai vendo o quanto que o nosso corpo é rico. Né? Eu acho isso fantástico, pelo menos. Daí aqui a gente está falando novamente sobre a questão de usar essas informações. Né? Então, só para deixar aqui assim, o espanto, né? A surpresa. Né? Então, aquela... surpresa. Né? Já medo é algo mais... ok? Essas são as duas expressões mais fortes dessas duas emoções. Okay? Lembrando novamente que no caso da surpresa, geralmente ela é mais rápida do que o medo. Então isso também é um fator importante. Muito bem. Se sua filha de 12 anos mostra a expressão quando você pergunta a respeito da escola naquele dia, ou se um amigo mostrar uma dessas expressões quando você perguntar a respeito de como estão as coisas, seu relacionamento com eles lhe abre caminho para ser mais direto. Você não quer saber se o medo deles é uma resposta a você, ou se algo inquietante aconteceu, ou se está prestes a acontecer na vida deles. Minha sugestão é dizer: sinto que algo está preocupando você. Posso te ajudar de alguma forma? O modo mais conservador de você responder: há algo mais que você gostaria de discutir comigo a respeito da situação? Ou você poderia ir além e afirmar: sinto que pode haver mais a respeito disso que precisamos conversar. Essas duas frases aqui que ele colocou são formas da gente lidar com o medo quando a gente percebe o medo nos outros. A maior parte das pessoas, quando vai fazer estudo das emoções, especialmente quando vai fazer um estudo de identificar as emoções do outro, tem a percepção errada de que uma vez que eu percebo uma emoção, medo, por exemplo, eu tenho que já ir falando sobre isso. E às vezes isso é inadequado. Primeiro porque às vezes o outro pode não estar consciente sobre o que está sentindo. Segundo porque às vezes o outro pode não querer discutir isso com você. Terceiro porque às vezes a tua percepção pode estar levemente equivocada. Ou equivocada em relação à situação. Às vezes a pessoa está numa situação e lembra de alguma outra coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali e expressa medo ou surpresa. E aí você vai: o que aconteceu? E a pessoa fala: nada. E às vezes é nada mesmo. Lembrou de alguma coisa e... tá? Então, sempre que a gente vai falar de como comunicar sobre as emoções, é sempre importante a gente ter tato. Então, na primeira situação que eu li para vocês, a pessoa estava falando a respeito de um dia de escola, o filho chega, você pergunta como é que foi, a pessoa faz aquela cara assim, meio de medo, como é que você reage? A segunda situação era uma situação de trabalho. Então, um funcionário vai conversar com você e faz uma cara dessas, né, de medo ou de susto. Como é que você lida com isso? De novo, é sempre importante a gente entender que saber olhar para a expressão da emoção nos diz qual é a emoção que está mais provavelmente acontecendo ali, mas não o porquê, não da onde, e nem como essa pessoa lida com essa informação, com essa emoção. Por este motivo é que é tão importante a gente ter o famoso semancol. Tá? Quando a gente tem o semancol, a gente consegue olhar para essas coisas e lidar de uma forma mais sociável. Então, sempre observe e questione se você pode fazer alguma coisa. Questione assim: escuta, como é que você está se sentindo? Essa é uma pergunta tão boba, mas ela é tão simples e tão poderosa, porque às vezes você está olhando que a pessoa está assustada. Mas você pode ainda perguntar: escuta, como é que você está se sentindo com este papo que a gente está tendo? Você sabe, mas você pode perguntar. Porque só na pergunta, do jeito que a pessoa responde, você já tem uma informação se ela quer ou não continuar falando sobre isso. Então, sempre ajam com parcimônia quando se trata das emoções suas e dos outros. Espero vocês no próximo capítulo, onde começaremos a falar a respeito de aversão e desprezo. Te vejo no próximo.